recipiente tem uma certa quantidade de moléculas de quê? Gás. De um gás. Tá ok? Quando eu esquentar esse gás, se eu fizer aqui um aquecimento, se eu der calor para o gás, o que vai ocorrer? Quando esse gás recebe calor, ele não vai mudar de estado, porque ele já está no estado de gás e vai continuar no estado de gás. Então ele pode acontecer o que com ele? Ganhou calor, aumenta quem? A temperatura. A temperatura é a agitação da molécula. Então essa molécula que estava se movendo com uma determinada velocidade passa a ter velocidade maior. Mas a velocidade é diretamente proporcional a quem? A pressão. A energia cinética. Cinética. Que aqui a gente não chama de energia cinética, a gente chama de energia o quê? Interna. Né? A gente chama isso de energia interna, não é? É ou não é? Não é? Verdade. Energia cinética do gás é chamada de energia interna, ΔU. Então eu dei calor para o gás, o que vai acontecer? Ó, deu calor para o gás. Parte do calor é utilizado para fazer o quê? Para aumentar a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a energia o quê? Cinética. Variou a energia interna. O U é a energia interna nesse contexto. Mas concorda comigo que quando essas moléculas se agitam mais, a probabilidade que elas colidam contra as paredes do recipiente aumenta. Vai aumentar, vai bater mais nas paredes do recipiente. Concorda comigo? A pressão não é a força dividida pela área? Então, se a quantidade de colisões aumenta, a força que as moléculas fazem naquela parede aumentou. Se aumentou a força, aumentou quem? A pressão. A pressão. E aí, se aumenta a pressão, qual é a tendência? O recipiente ser o quê? Expandido. Então, as moléculas vão executar uma força nesta área, esta pressão faz com que o recipiente levante, o êmbolo aumente. Se o êmbolo levantar, vindo de um ponto para outro ponto, aqui, ó, em mol, o que vai ocorrer? Ele vai se deslocar. Quando ele se desloca, realizamos sobre ele um trabalho, que é a força multiplicada pelo deslocamento é o trabalho. Então repare que da onde que veio a energia que fez com que aquele êmbolo fosse deslocado? Da onde? Do calor. Então parte da energia virou energia interna, energia cinética, o restante virou o quê? Trabalho. Trabalho. Entendeu? Então o calor ele é dado pela variação de energia interna mais quem? Trabalho. Essa aí é a primeira lei da termodinâmica. Calor é ΔU mais o trabalho. A maioria dos livros gosta de deixar evidente a variação da energia interna, ΔU. Aí quando você vai observar lá no livro, o cara vai falar assim, ó, primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual. Trabalho menos tempo. Calor menos trabalho. Que dá no mesmo, né? É a mesma equação. Só que o cara passou pro outro lado. Desculpa, tu mudou pode nada. explicar de novo aí. O quê? Todo esse processo aqui, ó? A primeira fórmula? Não, é o que tu explicou aí no desenho. Então, tu imagina que tem lá um recipiente, esquece que o êmbolo se deslocou inicialmente. Aí o que vai ocorrer? Tem um gás aqui dentro. Quando eu dou calor, este gás absorve calor e vai aumentar a temperatura. A temperatura está relacionada com a agitação térmica. Então essas moléculas que tinham determinadas velocidades passam a dar com uma velocidade maior. Mas tu lembra qual é a fórmula para a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Então se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. Mas aqui tem tanta molécula, 1 mol de um gás tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é o número de Avogadro. Então como é muita molécula, não dá para medir a velocidade de cada uma delas. O que faz? Toma uma média e chama esta energia média de todas as moléculas juntas de energia o quê? Interna. Então quando eu dou calor, é provável que a energia interna faça o quê? Aumente. Então vai ter a variação da energia interna. Mas quando a energia interna aumenta, a temperatura aumenta, essas moléculas batem mais nas paredes. Então a pressão aumenta e aí desloca o êmbolo. Quando o êmbolo é deslocado, pela força das moléculas de gás, a força pelo deslocamento é trabalho. FD, Tá bom. trabalho. Era isso. Foi? Tudo certo? Passei o trabalho para o outro lado, ΔU é o calor menos o trabalho. Tudo bem até aí, não? Tranquilo? Daí repara o seguinte, aqui a gente tem também 3 possibilidades de transformações notáveis. Quais são elas? A primeira, isotérmica. A isotérmica tem a ver com quem? Temperatura constante. Então se eu tenho uma transformação isotérmica, o ΔU é nulo. Não vai ter ΔU. Agora, como calcula esse U, é que é interessante. Ó. A fórmula que determina U é dada por 3 meios de NR vezes a temperatura. Então, tu repara, numa transformação isotérmica, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, quem seria o ΔU? Vou fazer aqui de outra cor. Ó. ΔU é 3 meios de NR ΔT. Então, se a temperatura não mudar, não vai mudar ΔU.
Eu tinha visto, acho que num livro, que era 3 meios de KT. K, se em vez de chamar esse NR de K, Só pode constante. também, que aí chama constante de Boltzmann. Pode ser expresso assim também. Tudo bem? 3 meios de KT. 3. Da onde que vem esse fator 3? Do número de graus de liberdade. A molécula pode se mover, ela pode vibrar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. São 3 graus de liberdade. Cada eixo pressupõe quantos sentidos? 2. Ou vai para um lado ou para o outro, ou para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo. Então você vai ter 3 graus de liberdade dividido em 2 sentidos. 3 meios GNR, ΔT. Numa transformação isotérmica, ΔU é quanto? Zero. Nulo. Se não tem ΔU, olha para a fórmula anterior. Não tem ΔU quer dizer o quê? Que é Que igual o calor virou trabalho. Calor trabalho. virou trabalho. Ou seja, o cara vai perguntar assim, qual é o trabalho realizado sobre o gás? Se ele te der qual foi o calor e o trabalho neste caso são o quê? Iguais. Iguais. Justo? Como é que se pode cair na prova da EAR? Em geral, o que o cara faz? O cara vai falar assim, o trabalho realizado pelo gás é o mesmo, é suficiente para aquecer 100 gramas de água de 20 para 30 graus Celsius. O que ele está falando para você aí? Se eu vou esquentar 100 gramas de água de 20 para 30 graus, calor de que tipo? Sensível. Aí tu calcula lá, mc∆T. Calculou, descobriu qual é a quantidade de calor dada. Se eu tenho uma transformação isotérmica, a quantidade de calor é igual a quem? Ao trabalho. Aí você determinou qual foi o trabalho realizado sobre o gás. É esse tipo de vínculo que eles fazem em geral. Então, neste caso, isotérmica, ΔU é nulo, e aí você vai ter o quê? Que Que é igual ao trabalho. é igual ao trabalho. Portanto, se eu der calor, deu calor, o trabalho vai ser o quê? Positivo. E o calor, positivo. Tirou calor, Negativo. negativo. O trabalho negativo. Negativo. Agora tu concorda comigo? Eles têm o nome? O trabalho? Não. Não sei. Ah, não. Não, tô fazendo fiscal. Tá. O trabalho, o que acontece aqui? Quando o volume aumenta, o trabalho ele é o quê? Positivo. Quando o volume diminui, o trabalho é? Negativo. Então repara aqui, se o calor que eu vou ceder para o gás é positivo, o que isso Trabalho significa? positivo. Que o gás se expande. Então eu vou ter um ΔV, uma variação de volume positiva, representa o que? Expansão. Expansão. Agora, se eu tenho calor negativo, eu estou retirando o calor do gás, então eu vou ter uma variação de volume negativa e não é expansão, é o quê? Compressão. Contração. Ou compressão. O gás vai ser comprimido. Foi? Outra transformação notável. Isovolumétrico. Isocórica. É isso aí, isovolumétrica ou isocórica. Eu estou usando o termo isocórico por ser o mais estranho, Igual. né? O isovolumétrico, quando tu vê o nome volumétrico, eu acho que direto tu já entende o que é. Agora o isocórico para tu gravar. Isocórico quer dizer o quê? Volume o quê? Constante. Aí olha que sorte, o gráfico ainda está aqui. Se o volume é constante, na hora que eu calcular a área abaixo do gráfico, qual é a área dessa linha? Não tem área. Então, numa transformação isocórica, o que eu posso afirmar? O trabalho o trabalho é nulo. É nulo, cara. Não tem trabalho. Se não tem trabalho, quem é o ΔU? É o próprio calor. É o próprio O calor que eu dei, todo ele vai virar energia interna. Foi? Entendeu não? Aqui, ó, neste caso aqui, eu tinha falado antes que a gente, quando tem o gráfico pressão-volume, a área deste gráfico representa a energia térmica. Então aqui, como o volume é constante, numa isocórica, não tem área para calcular. Se não tem área, quer dizer o quê? Não tem trabalho. O trabalho, de onde que surgiu o termo trabalho aqui? Surgiu de volume ter aumentado. Então, se as moléculas de gás não expandem, nem o gás comprime, nem é comprimido, a molécula de gás, então não tem trabalho. Se não tem trabalho, quer dizer o quê? ΔU é igual ao calor. Foi? Então, não tendo trabalho, ΔU é igual ao calor. Mas o ΔU não é proporcional a ΔT? Então quer dizer o quê? Se eu der calor, fala aí, calor Sensível. positivo, Isso. ΔT é o quê? Positivo. Positivo, aumenta a temperatura. Tirei calor negativo, ΔT negativo. ΔT também o quê? Negativo. Negativo. Tá ok isso aí não? Ok. Tranquilo. E qual é a outra transformação que a gente ainda pode estudar aqui? Adiabático. Adiabática. A transformação adiabática é aquela que tem o que constante? Calor. Calor. Constante não, nulo. Transformação adiabática significa que não há troca de calor com o meio externo. Um exemplo de um recipiente adiabático seria o quê? Uma garrafa térmica. A garrafa térmica ela troca calor com o meio externo de maneira tão lenta
que para pequenos intervalos de tempo você poderia interpretá-la como um recipiente adiabático. Quer dizer, que não troca calor com o meio externo, demora muito para trocar calor com o meio externo. Então, se você tem uma transformação adiabática, não tem troca de calor com o meio externo. Daí, se não tem troca de calor com o meio externo, quer dizer o quê? O calor, ele é o quê? Zero. Nulo. Se não troca calor, dá uma olhada para isso aqui. Ó. O calor Delta que- U é igual a quem? Menos trabalho. Menos o trabalho. Essa aqui, a que mais confunde um pouco. Delta U é menos o trabalho, portanto, o trabalho é menos quem? Delta U. Delta U. Preferi escrever dessa maneira aí, para fazer análise a partir do volume e ver o que acontece com a temperatura, que fica mais fácil. Quando o trabalho é positivo, vê se concorda comigo. Se o trabalho que é realizado sobre o gás é positivo, então quer dizer que o trabalho e o volume não são diretamente proporcionais? São. O volume é o quê? Positivo. Positivo. A variação do volume é positivo. Então o volume fez o quê? Expandiu. Aumentou. Então tu imagina um gás, tá legal? Dentro de um determinado recipiente, que eu venha e aumente o volume. Se eu aumentar o volume, aquele gás vai ter maior espaço para vibrar, concorda comigo? Qual é a tendência disso? É a temperatura diminuir. Mal comparando, imagina, por exemplo, a sala de aula. Se eu pego todo mundo e coloco numa sala pequenininha, a temperatura vai ser alta. Mas se eu mantenho uma sala maior, quanto maior a sala, menor a temperatura. Quando a gente afasta os corpos, a temperatura tende a diminuir. A pressão também. A pressão também. A pressão também? Não. Aí neste caso não. A transformação adiabática, ela não obrigatoriamente vai ter a pressão diminuindo, não. A transformação ela vai ter, quer dizer, ela vai ser desse tipo aqui, ó. O gráfico de uma transformação adiabática da pressão em função do volume é uma, não é hipérbole não, é uma curva, chama-se exponencial. Então você pode ter o volume aumentando, tá vendo aqui, ó? Neste caso aqui, ó, o volume está aumentando e a pressão está o quê? Diminuindo. Mas você pode ter o caso inverso. Qual é o caso inverso? O volume diminuindo e a pressão o quê? Aumentando. Foi? Aí depende do que está ocorrendo com o volume. Mas neste caso aqui, né, o volume está aumentando, se o volume aumenta, o que ocorre com a pressão? Diminui. E aí se o volume aumenta, tu repara que é o seguinte, ó, esses caras têm sinal oposto ao ΔU. Então se o trabalho é positivo, é porque o ΔU ele é o quê? Negativo. Então é porque a temperatura fez o quê? A temperatura aumentou. Diminuiu. Diminuiu. A temperatura diminui. Foi? Aumentou o volume, diminuiu a temperatura. Caso contrário, se você tem lá um trabalho negativo, ΔV é o quê? Positivo. Negativo. Não, o trabalho e o ΔV não são diretamente proporcionais? Não, mas aí o sinal não influencia. Não, mas eu tô falando do trabalho e Ah, tá. volume. Beleza. Aí beleza, quando você fala do ΔU, É o contrário. aí é o contrário. ΔU vai ser o quê? Trabalho negativo e ΔU o quê? Positivo. Positivo. Se o ΔU é positivo, é porque a temperatura fez o quê? A temperatura aumentou. Aumentou. Então é o caso mal comparando. Aqui tem uma temperatura, tem um determinado volume no ambiente. Se eu diminuo o volume, a temperatura tende a aumentar. Concorda? Mal comparando, porque nós não somos moléculas. Quando eu diminuo o volume, vai haver maior troca de calor entre nós. Mas tu pode guardar essa imagem. Tá? Quando diminui o volume, acontece o quê? Ao diminuir o volume, aumenta quem? A temperatura. Aumentou o volume, diminui quem? Diminui a temperatura. Foi? E aí tem a outra transformação, que é a chamada transformação que é isobárica. Tá? Só que a isobárica é quando ocorre com pressão que é? Constante. Aí repara, se eu tenho uma transformação com pressão constante, o gráfico PV é uma reta. A gente já fez isso aqui, não foi? Então, ó, transformação isobárica, pressão constante. Neste caso aqui, dá uma olhada para tu ver se tu vai concordar com isso. Ó. Pressão em função do volume é o que? Uma reta. Eu falei ainda há pouco, calculando essa área aqui, ó, a gente obtinha quem? Trabalho. Mas por que calculando a área eu obtenho trabalho? Quer ver? Qual é a distância daqui até aqui? ΔV. Qual é a altura desse quadrilátero? ΔP. P. Tudo bem? Calculei essa área aqui, o que eu vou ter obtido? Ó, a área, vê se concorda comigo. A área, ela é numericamente igual a quem? P vezes ΔV. O que é ΔV para aquele recipiente lá? O ΔV é o quanto o gás aumentou o volume dele. Tudo bem? Olha para cá só um minuto. Para descobrir quanto foi o aumento de volume, eu tenho que fazer o quê? Pegar a área
multiplicar pelo deslocamento. Não é isso? A área da base vezes a altura é o volume do cilindro. Tudo certo? Então, no lugar do ΔV, tu pode escrever o quê? A pressão, ela é... Perdão, ΔV é quem? É a área vezes o deslocamento. vezes o deslocamento. Mas me ajuda agora. A pressão não é a força dividida pela área? Aham. Quem é a pressão? Força por área. Força pela área. Então tá olhando para cá? A pressão, área ó, vai eu vou embora. tirar a pressão aqui, ó. Eu vou escrever o valor dela, que é quem? Força é a por força sobre quem? Área. Sobre a área. Esta área com esta vai simplificar. O que você obteve? FD. Este número é Trabalho. igual a F vezes D. Só que FD a gente conhece que é o trabalho. Então o produto entre P e ΔV, que é a área do gráfico, corresponde a quem? Trabalho. Ao trabalho. Tudo certo? Então numa transformação do tipo isobárica, tu pode afirmar o quê? Que o trabalho é dado por que forma? P ΔV. Olha que parada interessante. Equação de Clapeyron. PV não é igual a nRT? É ou não é? Então, se PV é igual a nRT, P ΔV vai ser igual a quem? N, R, ΔT. Então, essas duas fórmulas são aplicáveis apenas quando a transformação é de que tipo? Isobárica. Que aí tu pode calcular a área, P ΔV, e aí tu pode igualar a partir da equação de Clapeyron a NR ΔT. Se não for isobárica, essa fórmula de baixo não vai valer. Tá legal? Tudo certo até aí, não? Tá boa. Tudo certo? Fechou. Agora a gente vai